Não tem como fugir do autoconhecimento, dessa Não tem. autopercepção, dessa autoconsciência, porque só Uhum. assim nós temos realmente noção: "Opa, isso aqui é o meu ponto forte, eu vou trabalhar para ser ainda melhor. Uhum. Esses aqui posso lapidar que não está indo bem como eu gostaria". E isso de se escutar quando manda um áudio, de assistir um vídeo, de se colocar, de certa forma, à prova, é fundamental para conseguir identificar se estava passando a mensagem que gostaria, porque como você falou, é muito comum a pessoa falar: "Nossa, arrasei, fui super bem, passei a mensagem que eu queria", aí na hora de assistir: "Nossa, mas eu falei dessa forma, eu estava com aquela Aham. cara de preocupada nessa hora, e isso e aquilo", e aí começa a realmente ter mais consciência como melhorar, porque é prática também, né. Cada vez, É, além de estudar, de buscar essas formações constantes, é o praticar, é é fazer. realmente fazer. É. É. Não, e sabe que essa questão é muito importante, porque assim, a pessoa também às vezes pensa que ao praticar um pouco, ela já deveria fazer aquilo com uma certa maestria, e isso Uhum, não acontece. Né? uhum, Então, não é uma questão. A gente ouve muito todo mundo falar que oratória não é dom, e realmente não depende de dom. Claro, uhum. pode ter a pessoa que tem uma propensão a se comunicar mais facilmente, melhor, mas geralmente, aí se nós formos avaliar, Alessandra, você vai olhar para o histórico daquela pessoa. Desde Sim. criança foi incentivada, sabe? Uhum, Desde criança teve situações onde ela era colocada ou convidada ou ia por conta, em função do seu temperamento, falar em frente a outras pessoas. E aí uhum. aquela pessoa naturalmente ela vai treinando ao longo da vida. Então, quando chega com certa facilidade, alguém olha e diz: "Ah, mas essa pessoa tem o dom, é um orador que nasceu assim, né? Nato, Nasceu, é. nasceu com habilidade". E na verdade não é bem assim, porque todos nós Uhum, nascemos como seres comunicacionais que somos, ou seja, se nós temos a habilidade, se nós somos comunicacionais, nós temos a habilidade de comunicar, só que nós precisamos lapidar e treinar para uhum. desenvolver, talvez, especificamente algumas técnicas que vão nos levar para outros lugares, como o caso de falar para Claro. um público maior, falar num Uhum, lugar diferente que você não está habituado, né? E perfeito. aí a questão toda, eu sempre digo para os meus alunos que comunicação, se a gente for pensar, é um processo de percepção e de autocontrole. Por quê? Percepção, porque toda a nossa comunicação nós temos que entendê-la. E Uhum, autocontrole é porque depois de entender, nós precisamos no dia a dia, nas diferentes situações, controlar os diferentes aspectos para que eles saiam, para que eles evoluam como a gente quer. E uhum. aí sim é o treino. Por quê? Porque o treino começa dentro de casa, começa na mesa do almoço. Um dia eu vi alguém comentando que é bem isso, sabe? Que é aquela coisa de: será que você comunica com menos pessoas num lugar melhor, comunica bem, consegue falar o que você gostaria, ser assertivo ou Uhum. não? E aí você espera, muitas vezes, a pessoa espera lá um momento especial de fala para se preparar. E não é comunicação, oratória, É é o tudo. dia a dia, é tudo, é o tempo todo. Quando a Uhum, pessoa começa a entender isso de forma mais integral, assim, que não é algo tão pontual como ela pensa, muda o jogo, porque ela começa a se perceber como orador, como oradora, né? uhum. Então, todos nós somos oradores. A oratória é a arte de falar em público, é você falar em público. E aí o que acontece? O que é um público? Como é que a gente definiria um público? É qualquer público. Se você está numa reunião com uma pessoa, é o teu público ali. Se você está na Uhum. internet falando, às vezes não sabe com quantos, mas você está ali num vídeo, você tem um público que vai assistir, né? Se você está em frente a uma plateia de 1.000 pessoas, também é um público. Uhum. Então a gente tem que parar um pouco de pensar que quando vai treinar para falar em público é só para aquele palestrante, para aquela pessoa que tem uma situação especial, né? Uhum. Ou que a pessoa tem o dom e que só ela que pode, que os demais não podem. Ao contrário, todo mundo pode acessar uma boa oratória, uma boa fala, né? Desenvolver a sua comunicação desde que treine, mas desde que antes do treino tome essa decisão, a Uhum. decisão de treinar. Porque senão o que vai acontecer é que no Buscar essa primeiro empecilho, mudança. sim, porque senão no primeiro empecilho a pessoa ela vai encontrar, a mente da pessoa vai encontrar N justificativas para dizer Legal. por que ela não precisa, Uhum. ou por que ela não quer, né? Uhum. Então é bem interessante, assim, são questões que envolvem mais o comportamento mesmo, como as pessoas se colocam, do que somente lá uma técnica, alguma coisa, até porque Sim. aprender técnicas, a gente até poderia aprender rápido, se a gente for pensar, uma técnica.
Só que não Uhum. se trata da técnica só. Não é eu dar uma dica e tal. Isso funciona, sim, pontualmente. Mas é um processo que a pessoa, quanto mais desenvolve, melhor vai se saindo. Até a questão da autoconfiança, porque isso também impacta Sim, demais na mensagem, no meu posicionamento, em tudo.